Olá, mulheres! Como é que vocês estão? Um bom dia para vocês, uma boa tarde para você que está me ouvindo aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre sermos feitura de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? Somos feitura de Deus. Se alguém lhe dissesse que a humanidade não tem valor algum além do total dos elementos químicos, necessários para formar os nossos corpos, como é que você responderia? Que a gente, de fato, não tem valor algum? Se a gente não reconhecer a Deus em nossa vida, que eu tô falando, se a gente não reconhecer a Deus, a gente vai ser como náufragos nesse universo. Já assistiu aqueles filmes de náufrago? Que eles ficam perdidos no meio do mar, sozinhos, não tem ninguém que eles salve, às vezes por anos ficam ali perdidos, ilhados, até que alguém possa salvar, senão eles morrem. Então, se a gente não reconhece a Deus, a gente vive assim, como se a gente estivesse boiando no nada, como se a gente não fosse nada de importante e não houvesse ninguém que nos salvasse. Na melhor das hipóteses, o que falam por aí, nós seríamos animais desenvolvidos. Animais desenvolvidos. Eu aprendi na escola que a gente era animal racional, mas a gente era animal. A única diferença que tinha do cachorro, do rato e do macaco é que ele era irracional e eu era racional. Foi assim que eu aprendi. Você também deve ter aprendido. Na pior das hipóteses, a ciência, as pessoas lá fora, a academia, que eu digo academia é a faculdade, escola. Na pior das hipóteses, a gente vai ser a poeira cósmica reorganizada, né? Uma coisa assim, uma poeira, muito ínfima. Agora, quando você coloca Deus em seu mundo, você entende que você não é um acidente, né? Você entende também que você não é nem um incidente, porque lá fora eles dizem isso da gente, de você, de mim, de nós. Mas quando você coloca Deus no seu mundo, você entende que na verdade você é um presente para esse mundo. Por quê? Porque você é uma obra de arte divina, assinada pelo Senhor. Você já viu grandes pintores aí? Você já viu que tem obras que a pessoa até já morreu, mas só porque é assinada por Van Gogh, só porque é assinada por Picasso, aquilo ali vale milhões. Já reparou isso? E realmente, às vezes você olha para aquela tela e você não entende nada. Mas aos entendidos, ali teve todo um trabalho, toda uma identidade artística ali lançada, e de fato eu amo contemplar obras artísticas também. E aquilo, o mundo mesmo, ele dá muito valor, principalmente quando é assinado por um grande pintor. E você, meu querido, minha querida, agora muito mais para as mulheres, Você não é um acidente. Deus te pintou, Deus te criou. Você é uma obra-prima, uma obra de arte, assinada pelo Todo-Poderoso, que criou o universo. Ele criou você também. E até hoje ele cria, Todos os dias nós vemos novas criações que Deus concede a esse mundo. Então nós somos um presente para este mundo assinado por Deus. Eu li um autor que eu gosto muito de ler o livro dele, que é Max Lucado, super recomendo para você. Ele é muito poético, inclusive nas suas colocações, muito inteligente, mas muito poético, uma coisa que eu admiro nele. E ele trouxe um exemplo bem simples, Ele disse que um dos melhores presentes que ele já recebeu na vida foi uma bola de futebol autografada por 30 jogadores profissionais. Na verdade, a bola, ela não tinha nada de especial. Até onde ele sabia, foi comprada em uma loja popular mesmo. O que fez dela uma raridade são as assinaturas dos 30 jogadores. Você já pensou? A mesma coisa conosco. É válido para a gente também. No esquema da natureza, os homo sapiens, vou colocar essa palavra, Os homo sapiens não são especiais. Não somos as únicas criaturas com carne, sangue e coração. O que nos torna especiais não é o nosso corpo, mas sim a assinatura de Deus em nossa vida. Somos as suas obras de arte. Fomos criados à sua imagem para fazer coisas boas. Só de pensar que nós somos a imagem de Deus,
Quando Deus ele criou toda a terra, ele fez coisas esplendorosas. Às vezes você mesmo olhando uma flor, você fica encantado com a riqueza de detalhes. E que obra de arte, às vezes, é uma flor. Às vezes um bichinho bem pequenininho, mas ele tem todo um brilho, uma cor, um diferencial. E você percebe ali o zelo de Deus ao criar. Mas quando ele criou os homens, ele pôs a mão e ele disse, façamos o homem, porque os demais, ele falava e a natureza ia criando. Ele falava e a natureza ia criando. Mas o homem, ele fez questão de fazer com as próprias mãos. E ele, mais do que isso, gente, ele fez com aparência semelhante a Deus. Como é que você consegue achar que você não é nada? Como é que o diabo consegue te enganar? Muitas vezes, através de traumas do seu passado ou até mesmo de pessoas que no seu convívio que dizem isso para você. E você consegue achar que você não é nada. Deus colocou a mão no barro e fez questão de construir, de desenhar, de pintar, de colocar esse cabelinho que você tem, esse olhinho que você tem. Ele fez questão de fazer você. Na sua vida há uma assinatura de Deus. O grande pintor deste mundo, o grande artista e artesão deste mundo fez você. E você não pode duvidar de quem você é. É por isso que quando eu olho para Deus, eu sei quem eu sou. Porque de fato, se eu olhar somente para mim, não sou especial. Todos ao meu redor têm cabelo, têm sangue, têm corpo, têm pele, cada um de uma cor, cada um de, né? Existe uma concorrência aí nesse mundo de mais quem é mais bonita, quem é mais feia, quem é mais, não sei, quem é mais alto, quem é mais baixa. Não importa. Quem me criou foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande autor de tudo nessa terra. Foi Ele, é Ele, o Criador. Então não duvide, mulher, da sua identidade. Quando eu olho para Deus, eu reconheço que eu sou feitura de Deus. Eu reconheço a minha identidade. Porque às vezes também somos falhas. Às vezes olhamos para nós e pensamos, meu Deus, como eu sou falha. Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu tenho tanto ano de crente, ainda tenho aquela falha. Mesmo assim, eu sou imagem de Deus. Eu estava louvando uma música que eu sempre cantei, que todo mundo conhece, uma música até que é antiga e fizeram uma roupagem nova agora, que é não há ferrolhos, nem portais. E quando chegou numa parte específica da música que fala que sou a tua imagem, menino do céu, Deus parece que separou, colocou entre aspas, colocou bem colorido, bem grande essa palavra, sou, na minha boca, sou a sua imagem. E ali eu chorei, toda hora eu cantava essa música, e quando chegava em sou a tua imagem, eu chorava, irmãos. Porque ali Deus me fez lembrar, filha, não esqueça quem você é. Você é minha filha. E você é filha do Rei dos Reis, então você não é qualquer pessoa. Então, amada, neste momento, se alguém te disse, ou se o inimigo está dizendo na sua cabeça que você não é nada, que você não é ninguém, pode levantar agora onde você estiver e dizer, eu sou feitura de Deus, eu sou criação de Deus. Realmente eu sou falha, realmente eu sou impura, realmente eu tenho muitos defeitos, mas o meu Pai é o dono do universo. Então, Satanás, cala a boca. Porque eu sei, você pode enganar quem você quiser, mas eu sei agora quem eu sou. Amém? Fomos criados, amadas, a imagem de Deus para fazer coisas boas como Ele. E se somos imagem, também Deus quer que a gente seja imagem e semelhança a tudo dele. Amém? Deus quer que a gente faça coisas boas e não coisas que nos separem. E que deteriore essa imagem de Deus sobre nós. As pessoas, é por esse motivo que a gente precisa cada dia mais parecer com Jesus, em nossas atitudes também. Porque imagem e semelhança física nós já somos. Amém? Mas nas atitudes, o homem precisa buscar de Deus. Então você precisa se parecer com Deus em todos os aspectos. Então deixe para trás tudo aquilo que te tira disso, tudo que te afasta disso, porque você foi criado para uma só coisa,
para parecer com o Rei dos Reis, com o Criador, com aquele que criou o universo. E tudo que você fizer fora disso vai te afastar disso, dessa semelhança a Deus, de sua identidade. Eu ouvi do meu marido outro dia que ele falou assim: todas as vezes que a gente tem atitudes que se parecem com Jesus, atitudes boas, que não é só boa, tá, gente? É atitudes que Deus se agrada. A gente vai se parecendo mais com o nosso Pai. Vai se parecendo mais com o nosso Pai. Aí, quando a gente faz algo que destrói, que nos afasta de Deus, aí deteriora essa imagem, começa a deteriorar. E é por isso que muitas vezes muitos homens e mulheres grandes de Deus, que poderiam estar em lugares muito melhores em Deus, estão tristes, afundadas em pecado e não se parecem nada com Deus, né? Mas lembre, mesmo no fundo do poço, você foi criado para louvor e glória do nome de Deus. Você foi criado igualzinho, semelhante a Deus. Então não perca essa graça que te deu. Pelo contrário, reivindique ela todos os dias na sua vida, mesmo que a sua carne, que é corrupta, né, queira te levar para baixo, mesmo que as pessoas ao seu redor, mesmo que o diabo se levante ele mesmo para colocar na sua cabeça um monte de coisa, você vai se levantar e dizer: eu sei quem eu sou feitura de Deus, criada, uma obra de arte criada e assinada por Deus. Amém?